Romanos 12:12. Essa série de estudos é alegria, paciência e perseverança. Nós vamos aprender sobre essa tríade: alegria, paciência e perseverança. Romanos 12:12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Mais uma vez, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos que o Senhor continue a ministrar aos nossos corações e que nós, nessa noite, venhamos, ó Deus, aprender mais e mais de ti. Por isso, traz cativo o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender as verdades contidas aqui neste texto. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como eu falei, nós vamos hoje continuar o estudo sobre alegria, paciência e perseverança. No domingo passado nós falamos sobre paciência. Nós falamos sobre alegria. Alegrem-se na esperança. O apóstolo Paulo, só para quem não se localizou se localizar, e você que assistiu o sermão se reencontrar também, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele nunca foi pastor em Roma, mas Roma era a igreja mais próxima do campo missionário que agora Paulo queria chegar e plantar igrejas, que era a Espanha, e Roma era a igreja mais próxima. O problema é que lá em Roma se levantaram falsos comentários, que Paulo não era um apóstolo, e duvidavam da sua teologia, do seu conhecimento, de quem o apóstolo Paulo é. Então, o livro de Romanos, ou aos Romanos, é um tratado teológico. Paulo ali está comprovando a sua fé. Ele manda uma carta para a igreja que está em Roma, se defendendo dos falsos ataques que tinham levantado contra a vida dele. Então, dentro das escrituras, nós vemos que teologicamente a carta aos Romanos seria o Monte Everest. Falando em questões teológicas, daria para resumir a Bíblia toda em Romanos, porque Paulo passa por todos os assuntos até o capítulo 11. Mas do capítulo 12 em diante, Paulo agora não é mais um teólogo, mas é um pastor. Especificamente no capítulo 12, Paulo começa a disparar cuidados pastorais contra aquela igreja. Dentre todos esses cuidados que Paulo, como pastor que começa a compartilhar com aquela igreja, Paulo compartilha essa tríade: paciência, alegria e esperança. Paulo vai compartilhar essa tríade: alegria, paciência e perseverança. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Essas três virtudes que Paulo vai falar para a igreja de Romanos, elas não estão sozinhas, elas vêm acompanhadas de mais três adjetivos. Quais são? Alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Meus queridos irmãos, nós só somos felizes não porque nós somos superiores aos outros, mas porque a nossa felicidade tem por combustível a esperança. Por isso que nós podemos nos alegrar. A nossa felicidade tem por combustível a esperança. E é o próprio Deus quem nos ensina a viver felizes. É isso que Paulo vai dizer: eu aprendi a viver contente e satisfeito em todas as situações. Está lá em Filipenses. E aí ele vai dizer que ele pode estar vivendo com fome ou bem alimentado, com bastante dinheiro ou com pouco dinheiro. Ele termina em Filipenses 4:3 dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A alegria
do cristão, a alegria do cristão, ela tem um nome. Qual é o nome da nossa alegria, da nossa esperança? Jesus Cristo. Por que é que nós somos felizes e temos esperança, ao contrário do mundo? Porque o coração do mundo está sepultado no aqui e no agora. Então as pessoas que vivem o aqui e o agora, esse materialismo passageiro, elas olham para o cenário político e se decepcionam. Elas olham para as pessoas e vê que dia a dia o ser humano está cada vez cavando mais no fundo do poço. O ser humano já chegou no fundo do poço, mas ele está afundando mais o poço. E para onde eles olham, eles não têm esperança, mas nós não. Por isso que a alegria do cristão é um paradoxo. Paulo diz: felizes, mas atribulados, ou atribulados, porém felizes, porque a nossa alegria e a nossa esperança tem um nome, que é Jesus Cristo. Por isso, não viva murmurando, independentemente de qual seja o seu estado atual, ele não é o seu estado final. Se alegre, tenha esperança, porque a nossa esperança se chama Jesus. Bom, hoje eu quero compartilhar com os irmãos essa segunda virtude, que é paciência na tribulação. E se eu falasse para vocês, ou se eu chegasse a dizer que ser paciente é uma virtude fácil de cultivar, eu estaria mentindo. A paciência das virtudes é uma das mais difíceis de ser cultivada, principalmente quando nós estamos enfrentando uma tribulação. Porque Paulo não vai escrever aqui: sejam pacientes quando vocês estiverem na beira-mar tomando uma água de coco. Não é isso que o versículo está dizendo. Paciência na tribulação. Quem está passando por tribulação tem o quê? Pressa. Quem está passando por tribulação tem pressa. Quem está atribulado tem pressa. E muitas vezes nós oramos pedindo paciência, mas fazemos isso com o quê? Com urgência. Como se disséssemos: Senhor, dai-nos paciência, mas se apressa em responder a nossa oração. Aquele que está passando por um momento de tribulação, ora como o salmista no Salmo 70, versículo 1: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me socorrer. Quem está passando por tribulação, por alguma tribulação, não tem paciência. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ter paciência na tribulação. Isso que eu quero conversar com os irmãos. Nós temos dificuldade em esperar. Existem duas palavras no Novo Testamento, duas palavras gregas no Novo Testamento para paciência. A primeira é macrotimia. Macrotimia, de onde se deriva a palavra longanimidade. Macrotimia é formada por duas palavras: macro, que significa grande, né? As macros regiões, macro significa grande, e timos, de onde se deriva a segunda palavra, timia. Só que a palavra timos em grego significa ira, raiva, furor. E a palavra timos, aliás, a palavra timia, significa respiração. É óbvio que se a gente for na literalidade, vai parecer o quê? Grande, furor e respirar. Mas não é isso que no grego significa. Significa, é a ideia de macrotimia, é uma grande disposição para controlar a raiva. Macrotimia é ter uma grande disposição em controlar a ira. Por isso, respiração. Sabe? Respira fundo. Tem horas que as pessoas dão aquela resposta mal educada. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando aqui, né? Os professores também entendem muito bem o que eu estou falando. E o que a gente faz para não cometer um crime? Respira fundo. Isso é macrotimia. É uma grande capacidade para aguentar a provação, longanimidade, ter um ânimo estendido.
Por isso, o Tiago vai escrever assim, lá em Tiago 5:7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. E eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando Tiago escreve isso, ele escreve usando a palavra macrotimia. Quando é que Jesus vai voltar? Já fazem 2000 anos que ele prometeu. E Tiago está dizendo: sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Vocês não sabem quando ele vai voltar, mas ele vai voltar. Sejam pacientes, aguardem, sejam longânimos, respirem fundo, porque o tempo vai se cumprir. A volta do Senhor Jesus está próxima. Em segundo lugar, nós temos outra palavra sobre paciência no original grego, que é upomoné. Upomoné, que significa perseverar debaixo de intensa tribulação. Upomoné significa perseverar debaixo de intensa perseguição ou tribulação. Essa palavra upomoné não é apenas suportar dores acreditando no final delas, como aquelas pessoas que olham e dizem: não, fica tranquilo porque vai ficar, no final vai estar tudo bem. Mas é ter paciência de uma forma a demonstrar lealdade para aquele que prometeu. Eu suporto a tribulação, eu suporto a provação, porque eu confio, não é que vai dar tudo certo, eu confio em quem prometeu que vai dar tudo certo. E aí por isso Tiago também vai escrever usando esta palavra em Tiago 1:2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Upomoné significa perseverar. Mais do que suportar problemas, perseverar é obedecer e ser leal ao Deus que você jurou servir. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse 14:12, quando está escrito assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A nossa perseverança está em o quê? Em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Um bom exemplo, meus queridos irmãos, de upomoné, para a gente entender. Quem aqui já assistiu aqueles filmes de Primeira e Segunda Guerra Mundial? Tem um momento nesses filmes de guerra que os dois exércitos, os dois lados, um inimigo do outro, tem sempre essas cenas, que eles estão entrincheirados, não é isso? De um lado tem trincheira, entre as trincheiras existe um campo cheio de armadilhas, de arame farpado, de minas terrestres, de corpos, tanto de um lado quanto do outro. Mas, geralmente, nesses filmes, o exército inimigo está mais bem armado. Eles têm bunkers com metralhadoras, calibre 50, e eles estão atirando e mandando bala. A cena é a seguinte: os soldados estão aqui dentro da trincheira e a bala está comendo por cima. É tiro para todo lado. Se os soldados se desesperarem, ficarem atormentados pelo barulho e pelo ataque do inimigo e saírem correndo, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser mortos. Se eles não aguentarem a pressão de aguardarem o fogo cruzado parar e levantarem as suas cabeças acima da trincheira, eles vão ser mortos. Quando na Bíblia aparece essa palavra upomoné, o sentido é esse: nós estamos em uma trincheira e o nosso inimigo feroz, que é Satanás, está disparando todo tipo de ataque. Qual é a ideia dele? Que você se assuste e saia correndo.
você vai cair numa armadilha. Ou que você, de uma maneira impaciente e inconsequente, queira avançar nesse campo minado. Saindo da trincheira na hora errada, você também vai ser um alvo fácil. Quando Paulo escreve para a igreja, ele está escrevendo justamente isso. Tenham paciência na tribulação. Tenham paciência na tribulação. Porque a ideia de paciência na Bíblia é de uma paciência que triunfa. Eu sei que muitas vezes a vontade é de levantar, de agir, de fazer. Mas muitas vezes o que nós temos que fazer é aguardar, esperar em Deus, renovar as forças. Ô meu irmão, muitas vezes você está querendo agir, mas não está dando mais conta nem de caminhar. E a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e como águias voam. Nós temos que entender que existe um momento de caminhar, de sair, de agir, mas também existe um momento que temos que parar e esperar a hora certa. Sejam pacientes na tribulação. Por que é que muitos não triunfam na vida? Porque são impacientes, principalmente nos momentos de tribulação. Romanos 5:3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Existe momento de aquietar, de esperar, de ouvir Deus falar. É necessário, irmãos, muitas vezes parar dentro da trincheira e ficar esperando Deus dizer: agora você pode ir, meu filho. Agora é a hora de você levantar e marchar. Mas enquanto Deus não fala, fica quietinho. Fica quietinho, porque você pode ter uma situação inconsequente. A igreja precisa aprender a ter paciência. Por isso Paulo diz: sejam pacientes na tribulação. Olha, meus queridos irmãos, a pessoa, quando ela é impaciente ou afobada, ela promove desgraças para ela mesma e para os outros. Para ela mesma e para os outros. Quantos negócios mal feitos você já não fez por falta de paciência? Quanto dinheiro já não perdemos por falta de paciência? Por esperarmos 1 ou 2 dias ou uma semana. Quantas pessoas já não ofendemos e não machucamos por falta de respirar fundo? Quantas vezes já não trocamos os pés pelas mãos? Porque nós não tivemos paciência, caímos na armadilha do inimigo. O inimigo estava nos atacando, nós estávamos quietinhos dentro da trincheira, mas não conseguimos ficar ali. A nossa ideia é: precisamos resolver do nosso jeito, do meu jeito. E aí nós ofendemos pessoas, nós machucamos pessoas, nós perdemos dinheiro, nós fazemos negócios errados e a gente faz o quê? Se arrepende e chora depois, pensando: por que eu não esperei? Por que eu não tive um pouquinho de paciência? Nós precisamos entender que existem mudanças que demandam tempo. Não vai acontecer do dia para a noite, não é no seu tempo, nem no meu tempo, é no tempo de Deus que as coisas acontecem. É preciso ter maturidade para entender que nós não vamos ter todas as respostas. E talvez você esteja passando por uma tribulação e eu não sei o porquê disso. Deus sabe, Ele sabe, e muitas vezes Ele não quer falar, e Ele não vai falar. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós não teremos todas as respostas e que vamos enfrentar lutas de todos os tipos na nossa vida. Por isso precisamos de paciência. Agora, o contrário também é ruim. A pessoa acomodada. Porque ter paciência não é ser acomodado. Ou como dizem lá na Bahia, ser um deitado. Porque tem pessoa que não confunda paciência com preguiça. Porque o preguiçoso, o acomodado, o deitado, ele também perde boas oportunidades. Ele deixa de fazer bons negócios. Ele também perde dinheiro. Ele também ofende pessoas. Por isso, Deus exige de nós que nós sejamos
pacientes. Controle o seu ímpeto, controle o seu ego, controle a sua vida. Você precisa ser paciente, porque se você for impaciente, você vai se dar mal, e se você for acomodado, você também vai se dar mal e você vai retroceder na sua vida. Você vai perder capital, você vai perder patrimônio, você vai deixar de fazer coisas, vai deixar de viver bem. Tanto um quanto o outro são coisas ruins, por isso nós precisamos ser pacientes. A igreja vai triunfar, mas ela precisa ser paciente. Essa luta que você está enfrentando, ela vai passar, mas você precisa ter o quê? Paciência. Tenha paciência para não trocar os pés pelas mãos. Salmos 40, versículo 1, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus nos trata com atenção. Ô meu irmão, às vezes você vai conversar com alguém, tudo que você está falando para a pessoa entra por um ouvido e sai pela outra. Né? As mulheres geralmente ficam bravas com os maridos por conta disso. Você não me ouve. Eu falo e você não me ouve. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã, meu irmão. Deus está atento ao seu clamor. Tudo que você fala, Deus ouve. Tudo que você fala, Deus ouve. Ele sabe e ele não se esquece. A ponto de que a Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta de cada palavra frívola que saiu da nossa boca. Inclusive as palavras inúteis. Deus está atento. Tudo ele ouve. Crisóstomo, um pregador do século V, disse assim: a paciência é a qualidade que mantém o homem de pé enfrentando os ventos contrários. A paciência é a qualidade que mantém o homem de pé enfrentando o vento contrário. Oh, meus irmãos, isso é lindo demais. Quando nós olhamos para a história da igreja, principalmente para os nossos irmãos ali do ano 65 depois de Cristo, nós vamos ver essa intensa perseguição do Império Romano contra os cristãos. E o Coliseu foi construído numa magnitude, e a sua festa de inauguração foram 100 dias matando crente. 100 dias matando crente. E o espetáculo que Roma assistia eram famílias inteiras de cristãos sendo devorados e despedaçados por feras. A história vai contar que quando aqueles crentes estavam lá amarrados às estacas, com uma pira de lenha embaixo deles, eles cantavam enfileirados hinos de louvor e adoração a Deus. E lá vinha o algoz com a tocha na mão e colocava fogo na primeira pira de lenha. Quando aquele fogo subia e começava a queimar os pés daquele irmão que estava cantando no início da fila, e ele já não podia mais cantar, e ao invés de louvor saíam gritos de dor da sua boca, os irmãos que estavam do lado continuavam a cantar a canção da onde aquele tinha parado. E assim eles iam indo sucessivamente, morrendo queimados, mas adorando e louvando ao Senhor. Essa é a história da igreja. E eu me pergunto, meus queridos irmãos, quando é que foi que deixamos de ser perseverantes na tribulação e nos tornamos tão infantis? Em que período a igreja deixou de ser perseverante e paciente na tribulação e se tornou essa coisa esquisita que tem sido? Imatura. O carro quebra. A pessoa diz: Deus não me ama. O namorado ou a namorada dá um fora. O jovem já sai dizendo: Deus me odeia. E eu odeio ele também. Algo foge do seu controle, não sai como você quer, você já sai igual o Chaves, dando chute, chutando balde, largando tudo. Perde o emprego, rasga a Bíblia.
Não tenho um namorado ou uma namorada é porque Deus me odeia e eu odeio ele também. E a igreja que era uma igreja que era perseverante, que tinha paciência na tribulação, que adorava o Senhor, passa a ser uma igreja infantilizada. E o Deus do século 21, da igreja do século 21, ao que parece, ele só parece ser Deus quando ele faz todas as vontades. Porque quando Deus deixa de fazer alguma vontade, ele já não é mais Deus. Ele já não mais serve para nada. Quem foi que implantou essa péssima teologia dentro da igreja, dos nossos corações, de que Deus é obrigado a fazer tudo como eu quero? E isso foi implantado ao longo dos anos. E como eu disse, pelo que parece para muitos cristãos, Deus só é importante para dar tudo o que eles querem. E se Deus não dá tudo o que eles querem, eles fazem como crianças birrentas. Basta algo dar errado, fugir do controle, que os imaturos incorporam o espírito da mulher de Jó e dizem: amaldiçoa esse Deus, e morre. Falando em Jó, dentro das escrituras, Jó é um arquétipo de paciência, né? Tem até um ditado popular: paciência de Jó, não é isso? Não sei quem foi, mas alguém resumiu um livro de 42 capítulos em 3 frases. O livro de Jó tem 42 capítulos e alguém muito inteligente resumiu em 3 frases. E essas 3 frases são 3 sentenças que dizem assim: sofremos com frequência, às vezes compreendemos, mas sempre podemos confiar. Sofremos com frequência, às vezes compreendemos, mas sempre podemos confiar. No final de todo aquele sofrimento, meus irmãos, Jó perdeu tudo, sepultou 10 filhos. No final de tudo, Jó olha para o Senhor e diz: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós vamos sofrer com frequência. Às vezes nós vamos compreender o porquê desse sofrimento, mas saiba de uma coisa: sempre você pode confiar em Deus, sempre. Por isso Paulo diz: sejam pacientes na tribulação. A falta de paciência, irmãos, revela a nossa falta de confiança em Deus. Quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós descansamos. A Bíblia diz que ele estendeu os céus a palmos, o cosmos, o universo. Até hoje a ciência não sabe o tamanho do universo, mas Deus sabe. É o palmo. Foi a palmo que Deus estendeu. Se eu pegar essa água aqui e derramar assim na sua mão, você não é capaz de segurar na concha da sua mão essa mínima quantidade de água que eu virei. Mas a Bíblia diz que o Deus que eu e você servimos, na concha da sua mão, ele mediu todas as águas do planeta Terra. Nós não sabemos quantas estrelas existem no universo, mas a Bíblia diz que Deus conhece todas elas, cada um pelo seu nome, e quando ele as chama, elas se apresentam diante dele. Mais do que isso, o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus foi capaz de abrir mão do seu bem mais precioso, do seu próprio filho, será que você não pode descansar no Senhor? Se Deus nos presenteou com esse presente da salvação que é Jesus Cristo, você acha que Deus não é capaz de livrar você dessa tribulação? Seja paciente, coloque essa sua confiança no Senhor. Por isso Paulo aqui vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem profundidade, nem fome, nem espada, nem perigo do presente ou do futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é a confiança que nós temos. Essa é a confiança que nós temos. Meus irmãos, eu termino com um testemunho de um pastor. No dia 12 de janeiro de 2010,
Os irmãos vão lembrar, próximo às 5 horas da tarde aconteceu um grande terremoto de 7,3 graus na escala Richter e atingiu a capital do Haiti. Os irmãos lembram desse terremoto? 230 mil pessoas morreram e mais de 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. 230 mil pessoas morreram e mais de 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. Esse pastor Batista saiu do Brasil e foi ser voluntário lá no Haiti. Quando ele chegou lá, ele disse que foi a cena mais aterrorizante da sua vida. Pior, muito pior do que uma cena de guerra. Todas aquelas pessoas machucadas, feridas, sujas, sem famílias, o choro dentro daqueles abrigos provisórios era um choro de terror, de pavor, famílias que nunca mais iriam se encontrar. E nós estamos vivendo isso aqui no Rio Grande do Sul, essa dor, essa perda. E esse pastor, no seu íntimo, ele pensou no seu coração: como é que eu vou falar de esperança? Como é que eu vou falar de Jesus para esse povo? Como é que eu vou falar para eles ter paciência? No meio de tudo isso, os recursos que chegavam para aqueles irmãos, e eles só podiam fazer uma refeição por dia. E ele estava em um desses abrigos, bem na hora da refeição. E esse homem, então, com o seu coração dividido. Deus, irmãos, Ele usa quem Ele quer. Ele tem seus santos espalhados pelo mundo. E o pastor, com o seu coração dividido, com medo de que pedissem para ele falar alguma coisa, ele não precisou falar nada. Naquele dia ele não foi pastor, ele foi ovelha. E esse homem, contando testemunho, disse que do meio da multidão levantou-se uma senhorinha machucada e suja, e ela começou a cantar: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de Jesus, que vivo está. Tenha paciência nessa tribulação. Jesus Cristo está vivo. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você precisa. Ele ouve a sua oração. Por isso, meu irmão, aguarde, confiante no Senhor, porque essa luta vai passar, em nome de Jesus. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Paizinho querido, eu te louvo e eu te agradeço, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo. Deus meu, Deus querido e eterno, ó Pai, perdoa, Senhor Jesus, a nossa impaciência. Perdoa, Senhor Jesus, o pecado, ó Pai, da incredulidade, porque quando somos impacientes, estamos inconscientemente dizendo que o Senhor não é capaz de resolver. Por isso, ó Deus, manifesta o teu poder nas nossas vidas. Ó Pai, e restaura, Senhor Jesus, essa confiança no nosso coração. Meu Deus, se há alguém aqui, Senhor Jesus, entre nós, que esteja passando por uma tribulação e não sabe o que fazer, ó Paizinho querido, que a tua palavra encontre esse coração, e que a partir de hoje, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa jovem, esse adolescente, ó Pai, possa crer única e exclusivamente no Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, querida igreja Batista Manancial, sejamos todos pacientes na tribulação, porque o nosso Deus está vivo. Independente de qual seja a tribulação que você esteja enfrentando, o seu Deus está vivo, você não está desacompanhado. Amém? Com uma oração silenciosa, nós estamos todos dispensados e eu vou estar ali à porta para cumprimentar cada um dos irmãos.